Vamos agora falar do deputado estadual de São Paulo, Paulo Fiorilo, que pediu informações ao Ministério Público sobre e ao Tribunal de Contas do Estado aqui sobre possíveis rombos em fundos de previdência que investiram no Banco Master. Apuração da nossa Beatriz Manfredini, que vai trazer os detalhes pra gente agora. Conta aí, minha amiga, o que você levantou? Olha, o que o deputado estadual do PT quer entender, Evandro, é como que fica a situação e como está a fiscalização desses títulos em que prefeituras de São Paulo investiram e que vão ter que arcar depois da liquidação pelo Banco Central do Banco Master. Foram várias prefeituras aqui do estado de São Paulo que investiram a previdência do Banco Master. São títulos ligados às chamadas letras financeiras, que é exatamente um título que não tem nenhuma cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. O que isso quer dizer? Na prática, quer dizer que com a liquidação, se esses saldos, então, não voltarem para as prefeituras, elas mesmas terão que arcar, então, com esse rombo, com esse problema. Essa foi uma decisão, inclusive, do governo federal. Então, o deputado acionou o Ministério Público de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado para saber como é que está a fiscalização nesse sentido, porque ele diz que rombos, então, como esse, são mais de 200 milhões de reais, de acordo com o levantamento do parlamentar, investidos por municípios do estado nesse tipo de fundo, podem pressionar as previdências das cidades, resultando, por exemplo, no não pagamento de servidores, aposentados e pensionistas, e também pressionar o caixa das prefeituras, que já são, então, caixas menores e mais comprometidos. A gente preparou uma arte, inclusive, para vocês entenderem os valores, né, do que a gente está falando, do tamanho do rombo para algumas cidades. Por exemplo, a gente tem a cidade de São Roque, que investiu nesse tipo de fundo 93 milhões de reais. Depois, Cajamar, 87 milhões, 29 milhões para Araras, 7 milhões para Santo Antônio de Posse e Santa Rita do Oeste, 2 milhões de reais. Nesses ofícios, portanto, o deputado Paulo Fiorilo do PT pede para o Ministério Público e para o TCE explicarem o seguinte: se tem procedimentos, inquéritos ou ações em andamento sobre o caso, se está sendo analisada a conduta de gestores, conselhos e outros responsáveis nesse sentido, e se tem também uma apuração, uma investigação sobre a participação de consultorias, assessores financeiros ou intermediários, inclusive quanto a conflitos de interesses, por exemplo. Além disso, ele quer saber também se já foi feita uma avaliação do prejuízo que essas cidades podem ter no total. A gente deu alguns exemplos, mas o rombo pode ser muito maior. Agora aguardamos a resposta, então, do Ministério Público. Eu conversei com o deputado Paulo Fiorilo, ele disse que o caso do Banco Master é um caso gravíssimo e que as autoridades, então, precisam prestar atenção a isso. A gente está de olho por aqui também, Evandro. Obrigado, Beatriz Manfredini. Inclusive, essa informação e apuração trazida pela Beatriz Manfredini agora no nosso Jornal da Manhã está disponível também no nosso site jovempan.com.br. Aqui o nomezinho dela, ó, por Beatriz Manfredini. Caso Master. Deputado do PT aciona Ministério Público sobre rombos em previdências aqui de cidades do estado de São Paulo por conta dos investimentos que fizeram, que talvez agora não consigam recuperar de acordo com a situação que acontece em relação às fraudes apontadas no Banco Master. Eu quero também aproveitar e chamar o nosso Alan Gani, que vai analisar e nos fazer entender por que esses rombos se tornariam tão gigantescos. Pode entrar, Gani? E nós conseguimos colocar as cidades que, neste caso, entram nessa apuração. Temos aqui... Não, essa aqui são as tarifas Estados Unidos, Coreia do Sul. Já nós vamos falar disso. Agora nós vamos colocar os municípios que entram nessa conta. Ó, São Roque, aqui próximo da capital, 93 milhões. Cajamar, 87, Araras, 29 milhões, Santo Antônio de Posse, 7 milhões. Gente, Santa Rita do Oeste é minha cidade, onde eu nasci. Minha mãe e meu pai moram lá, inclusive. Eita! 2 milhões de reais. Inclusive, quando aconteceu essa divulgação, eu entrei em contato com a Prefeitura de Santa Rita do Oeste, que disseram, e os secretários envolvidos nessa história me disseram que todos os valores foram sendo arrancados aos poucos, resgatados aos poucos, quando eles perceberam que a crise no Banco Master começou. De qualquer forma, a cidade continua nessa lista porque houve um investimento e eles querem entender de que maneira que esses investimentos foram conduzidos, embora o prefeito da cidade disse que não agiu de maneira irregular. Mas agora são casos todos que nós vamos acompanhar. Alan Gani, por que o prejuízo e o rombo é tão grande? É exatamente porque existe um limite no Fundo Garantidor de Crédito que não atenderia ao investimento feito por essas cidades? Nesse caso, é ainda pior.
pelo seguinte, são investimentos em letras financeiras. Letras financeiras não tem garantia do FGC. Então entra a garantia do FGC, LCI, LCA, CDB, poupança, dinheiro parado na conta corrente. Mas a letra financeira, justamente porque também tem uma remuneração maior, não entra a garantia do FGC. Portanto, isso é prejuízo. E mesmo que entrasse, vamos lembrar, a garantia do FGC é até R$250 mil. Ou seja, não é nada, perto de 93 milhões de reais. E o que a gente precisa ressaltar nessa história? Nós estamos falando de valores milionários que essas cidades investiram, dinheiro que nada mais é do que nosso. Exatamente, né? Quem é que vai acabar pagando essa conta? É a gente de novo, né? Quer dizer, é o próprio Tesouro, só que o Tesouro somos nós. Os mesmos de sempre, Os igual mesmos você costuma de dizer, sempre. Né, é a mesma turma de sempre. A mesma turma de sempre que tomou prejuízo é a mesma turma de sempre que vai pagar, que é a audiência que nos assiste, que é a gente aqui. Valeu, meu amigo. Até.